O papo agora é com o doutor Luiz Otávio Bragachu, juiz eleitoral de Camaquã, nessas eleições de 2022, e bate um papo comigo a partir de agora. Doutor Luiz Otávio, muito bom dia, obrigado. Bom dia Fábio, bom dia ouvintes, é sempre um prazer vir aqui, né? Sempre tão bem recebido. E estamos aí às vésperas de uma eleição que, em princípio, eu acredito que vai ser tranquila, embora todos esses barulhos que a gente ouça, né? Eu acredito que vai ser tranquila, a gente está fazendo todo um trabalho de preparação para que nada fique para a última hora, né? Então, a questão que mais não vou dizer assusta, mas assim que alerta é a questão da polarização. Sim. E uma polarização que às vezes tende à violência, né? Mas eu acredito que o tempo vai andar e até a eleição já vai se ter um quadro de pesquisas meio sedimentado, né? Se chegar lá e tiver 40-41, bom, a coisa complica. Se chegar lá e tiver com uma diferença grande entre dois candidatos, se imagina que pelo menos o pessoal vai estar juntando esforços para o segundo turno, né? Porque não adianta criar confusão ali dentro de um quadro meio estabelecido, né? E aí essa pesquisa acaba sendo um complicador. Tem gente que não acredita em pesquisa, tem gente que acredita. E eu estava olhando as pesquisas lá de 2018, na época assim, março, abril, como é que era naquela época, né? Porque as pesquisas vão mostrando, e aí que é uma coisa complicada, né, doutor Luiz Otávio? As pesquisas, existem 1000 maneiras de fazer uma pesquisa, né? Olha, eu vou entrevistar só pessoas brancas, só pessoas negras, eu vou entrevistar gente da vila, não vou entrevistar gente do centro, eu vou entrevistar só mulheres, vou entrevistar só homens. Também a região do país também. A região. Então, é tão detalhado essas pesquisas. Aí diz assim, eu vi 2.000 pessoas, né? 2.000 pessoas é ninguém no universo eleitoral. E aí tu abre, tenta enxergar um pouco pesquisa, porque eu não sou dessa área da pesquisa, mas tenta enxergar, por que estão entrevistando mais jovens entre 16 e 20 anos do que gente de 30 para 40? Então, é um detalhamento técnico de quem faz a pesquisa, daqui a pouco sabendo que aquela população mais jovem vota diferente da população mais velha. Eu não sei. Por isso que a pesquisa, não adianta a gente pegar só aquele retrato que tem na manchete, né? Fulano está com tanto, fulano está com tanto. Tá, mas e aí o resto? Né? Não, a pesquisa ela é manipulável. Né? Não a questão dos dados da pesquisa. O né? resultado da pesquisa. Os dados da pesquisa não são manipuláveis, mas o público que tu vais escolher para pesquisar, eles indicam, por exemplo, vai no ABC Paulista, provavelmente tu vais ter uma votação do PT significativa. Sim, há um berço, né? Grande. Vai no forte. Mato Grosso, na região do agronegócio, provavelmente vai ser inverso. Então, realmente essas questões todas elas influenciam no resultado, nos resultados obtidos na pesquisa. Isso tudo fica mexendo nos nervos de quem gosta da política. É indiscutível que a pesquisa influencia no resultado da eleição. Porque eu já vi muitas pessoas dizer assim, não, eu não vou votar no fulano porque ele não tem chance. Eu não vou votar no Beltrano porque o Beltrano o fulano já despontou, ou o segundo turno já está marcado dessa forma, então não vou jogar meu voto fora. E isso influencia então no resultado, porque tu acaba desistindo da tua votação original para votar. Eu acho assim, né? Isso é uma opinião. No primeiro turno, tu vota em quem realmente tu quer, independente dele estar bem ou não estar bem. A gente pode ver assim candidatos, e aí o exemplo é o ex-presidente Lula. Ele foi candidato 4 eleições até ser eleito. O Ciro Gomes é a 5ª vez que ele se candidata, entende? Então aí acaba que as coisas vão se construindo, numa eleição faz mais voto, noutra eleição faz mais voto. Então se você é partidário do Ciro Gomes, por exemplo, ele vai aumentando o número de votos de uma eleição para outra, daqui a 1, 2, 3 eleições, muda o quadro, as coisas se modificam. Né? O tempo muda, né? Então, assim, eu acho que manifestar no primeiro turno o voto em quem você realmente quer é importante para que aquele seu candidato, que você, em princípio, até pode achar que ele não tem chance, né? Mas para que ele construa uma plataforma política para uma próxima eleição. Então, eu acho que
Porque no primeiro turno se vota realmente em quem se quer. Bom, o segundo turno só tem 2 opções, aí cada um escolhe o que quiser, né? Vamos ver. Mas olha, o negócio interessante, a gente já se falou muitas vezes sobre política e campanhas, mas essa campanha, eu acho assim, essa campanha estadual e federal, ela não é aquela coisa assim do município, que a tensão é muito maior, né? Mas vai acontecer essas coisas. E como é que o senhor vê assim, a questão das manifestações? Nós estamos assim, muito tranquilo aqui na região, muito light, né, as coisas. Eu acho que não tende a piorar isso. Não. O que a gente vai sentindo as coisas acontecerem, entende? Vocês não veem propaganda de rua. Raramente tem alguém com uma bandeira na rua. Aquelas propagandas fixas também não se vê. Vê carro plotado e tal, mas pouca coisa. É que essa eleição, primeiro a gente tem 1 ou 2 candidatos locais, né? Então não existe uma polarização local. Sim. Não existe uma polarização aqui em Camaquã, né? Em segundo lugar, em razão do número de votos, essas campanhas proporcionais, elas são muito mais destinadas aos grandes centros, né? Então, pega a grande Porto Alegre, ela tem um contingente de população gigantesco. Então, o candidato vai fazer o quê? O candidato vai... estou em visita lá. Ele passa numa determinada cidade pequena, noutra cidade pequena, e aí ele para num grande centro. Porque no grande centro ele chega em mais pessoas. E Camaquã é um lugar que, em termos de volume de eleitores, para esse tipo de fim, é muito pequeno. Tanto que a gente não consegue eleger candidatos locais. Pois é. Não é sozinho, não, nem perto. E aí o candidato tem que, se Camaquã fosse grande o suficiente para isso, ele conseguiria, vamos eleger fulano, que é da cidade, que vai trazer verba para cá, que vai olhar pelo município, mas não conseguimos para isso. A região pulveriza muito. Eu me lembro assim, um dia desse alguém passou aqui o número de votos que teve uma região aqui, e para deputado estadual e federal foi uma coisa maluca, assim, quase que inconcebível, né? É muito pulverizado. Aí tu pergunta, quem é que representa a cidade? Ninguém. E o pior é o seguinte, né? O candidato eleito, ele não se sente responsável por aquela região. Porque ele recebeu uma meia dúzia de votos. Né? Então, no momento em que tu pulveriza os votos de uma determinada região, acaba que o eleito, mesmo que ele tenha tido votos na região, ele vai dar mais importância para um lugar onde ele tenha feito um número mais significativo de votos, porque aquele entende como sendo um lugar onde ele tem potencialidade de crescimento. Né? Não, é bem interessante isso. Doutor Luiz Otávio, vamos falar de eleições de 2022. Daqui a um mês, o senhor está comandando uma equipe grande aí, que é do nosso cartório eleitoral. Como é que está essa preparação? A questão das urnas, eu já passei lá, o Valério esteve lá, já estavam fazendo codificações, tudo colocando. Quando é que o material já está aí, já está começando a entrar nas urnas? Como é que está o negócio? Assim, a gente tem no calendário, o TSE tem um calendário eleitoral, onde tem as datas das coisas. E cada início de evento tem uma data. Então tem uma primeira reunião de carga de urna, tem reunião então tem reunião para tudo. Agora estamos com o sistema simulado de votação, né? Então, neste momento a gente está testando todas as urnas, trocando os equipamentos que estejam com bateria estragada, que não funcione mais, testando elas para funcionar. São quantas urnas aqui responsável pela 12ª aqui? É muita urna. Olha, eu não vou dar um número exato, porque eu posso acabar fazendo uma gáfia, mas é entre 250 e 300. Pois e tem que ligar esses equipamentos, estão 2 anos desligados, né? Todos eles têm que ligar individualmente, e não é uma vez só, tu liga, desliga, reinicia e tal, né, para ver. E a carga, o senhor fala em carga, é pegar os dados dos candidatos e inserir em cada uma das urnas. A carga funciona assim, né? Carga significa carregar com programas, certo, né? Então, depois que ela é resetada, né? Tu reseta ela, limpa, aí tu bota o primeiro flash de carga, que é a carga do programa, do sistema operacional, né? E depois tu faz a carga dos candidatos do lugar. Sim. Então, no nosso caso, é Rio Grande do Sul. Sim, os deputados do Rio Grande do Sul, deputados federais. Isso aí, senadores. Então, aí tu individualiza aquela urna para a região onde ela está inserida, né? Sim. No segundo turno, vão vir... aí se recarrega tudo de novo. Se reseta todas elas de novo, recarrega, só que aí tu recarrega só com os candidatos do segundo turno. Sim.
né? Essa vez nós vamos faltar em 5. Nós vamos votar 5. Senador, deputado federal, deputado estadual, governador e presidente da República. 5 votos. A questão da biometria. Muitos fizeram a revalidação da biometria. Depois teve a pandemia, parou. Como é que está hoje isso? Como é que nós vamos votar esse ano, doutor Luiz Otávio? O que aconteceu foi o seguinte, foi firmado um convênio do TSE com os órgãos de segurança pública. Então, no Rio Grande do Sul, o TRE firmou um convênio com a Secretaria de Segurança Pública e importou os dados das carteiras de identidade. Então, alguns já fizeram biometria, já estiveram lá no cartório com foto, impressão digital. Outros, os dados estão ali por importação da Secretaria de Segurança Pública, onde a pessoa faz carteira de identidade e aí tem os mesmos dados. Carteira tem fotografia, motorista, carteira de motorista e tal. Então, eu não fiz ainda a biometria, né? Por incrível que pareça, eu não fiz a biometria, estando lá dentro não fiz. Mas quando eu fui votar na última eleição, minha foto estava lá na mesa e a impressão digital. Foi nessas importações de então, dados esse de outro ano, lugar. vamos tentar a biometria. Quem chega na urna... Se não funcionar, se faz o critério original. Apresenta a carteira de identidade, um documento com foto, a pessoa se identifica. Né? É interessante, e aí é uma questão de conselho para o eleitor, né? Que já no site do TRE, primeiro, tem acesso para a pessoa saber se ela está com a sua situação eleitoral regular. Sim. Então a pessoa pode entrar ali, saber se tem alguma coisa pendente, se está tudo ok, se o título está liberado, ver o seu local de votação e tal. Tem o e-título, que andou dando umas confusões aí, o pessoal interpretou errado. O e-título nada mais é do que um aplicativo em que tu baixa no teu telefone o teu título de eleitor, como se faz com a carteira de motorista, entende? Não tem... Valeria isso, levar o e-título assim no celular? Sim, o e-título ele é documento de identidade. Tem o mesmo valor como identidade da carteira de motorista e da carteira de identidade. Então é mais um documento de identidade que o eleitor pode ter, levar consigo, e com isso ele tem ali a sessão eleitoral onde vota. Aqui em Camaquã houve algumas aglutinações de zonas, de sessões eleitorais. Teve isso. Tinha lugares que tinha poucos eleitores, tinha lugares muito distantes. Então nós podíamos depois pedir para o pessoal do cartório nos enviar para nós ir noticiando, né? Isso. Eu não trouxe hoje porque eu acho que esse tipo de informação numa entrevista fica muito chato. Não, mas manda para nós que nós vamos trabalhando isso. Mas a gente repassa para vocês. Só para avisar o pessoal aqui, eu tenho o meu e-título aqui no celular, mas eu acho, né? Não sei se funciona isso, que ele precisa ser carregado pela internet ou ele está fixado no meu telefone? É que nem a carteira de identidade, a carteira de motorista. Depois que tu baixas ele, em princípio, tu baixas ele, em princípio é para ele estar disponível no seu telefone. Até porque tem lugares, por exemplo, o famoso Capivari, né? Porque o coitado do Capivari é uma região, com todo respeito aos moradores de lá, entende? Mas é tido como o lugar mais distante da nossa sede, né? Então, quando se fala, tem um mandado para cumprir em Capivari, os servidores já ficam de cabelo em pé. São mais de 100 quilômetros de distância daqui da sede. Então, assim, se depender de chegar lá e atualizar com internet, não vai ter. Pois eu tenho o título aqui no meu celular, mas eu levo sempre o documento com foto. Bom, como é que está a convocação de mesários, presidente de mesa? Sempre teve dificuldade, sim. Mas eu vi uma notícia estadual, não uma notícia local, de que houve muita gente se oferecendo para trabalhar em mesa. Como é que foi aqui a região? Olha, a gente, ao longo de todo o período não eleitoral, né, as pessoas que vão lá e nos comunicam que têm vontade, todas as pessoas que manifestam essa vontade, a gente já inclui na lista de mesários, né? E aí os que faltam a gente acaba convocando. Teria quase que uns 50% entre esse pessoal que se manifesta favorável, né, e o pessoal que a gente convoca, né? A Justiça Eleitoral prefere muito mais trabalhar com voluntários, porque são pessoas que sabem, via de regra, já trabalharam em outras eleições, já têm conhecimento, têm experiência, e são pessoas que vão para lá com boa vontade, no sentido assim que entendem a importância daquele trabalho. Porque o mesário, ele trabalha gratuitamente, né? Então, a gente, inclusive, essa é uma das questões que eu queria, que eu vou enfocar lá com a minha equipe, entende? É a questão do respeito ao mesário.
Né? Então, a nossa maior preocupação nessas eleições é garantir ao mesário que ele vá lá, faça o trabalho dele e que vá embora sem problemas. Sem complicar, né? Então, agora mesmo, com todas as críticas que a gente ouve sobre o Judiciário Nacional, né? O TSE proibiu o porte de armas a 150 metros de distância das sessões eleitorais. Pois é. As pessoas às vezes interpretam isso errado. Né? Diz assim, então o tribunal entende que eu mesmo com autorização eu sou uma pessoa perigosa de ir para o local de votação com a arma. Na verdade, a situação é inversa. É muito perigoso tu levares uma arma, que é um objeto perigoso, para um local onde tem grande aglomeração de pessoas. Né? Quem tem porte de arma e já se recebeu instruções sobre isso, sabe que isso nunca é recomendável. Porque numa dessas dá uma confusão e alguém te tira a arma. Não é nem tu usar a arma, é alguém pegar a arma tua, né? Não se tem receio da pessoa que tem o porte, porque essa pessoa é treinada. Ela é treinada, ela passou por exames psicológicos. Sim. O problema é levar uma arma para um local de tumulto e que aquela arma pode, por alguma circunstância lá, cair na mão de outra pessoa. E aí? Aí tu tá botando em risco o pessoal que foi lá para votar, mesários que estão lá trabalhando de graça, né? Então, são questões que às vezes as pessoas não entendem bem por quê. Não é uma desconfiança com o portador da arma. Porque todo mundo já pensa, isso aí é o pensamento que é contra... essa é uma decisão ideológica porque o TSE é contra o armamento. Não é isso. É uma questão de segurança das outras pessoas que estão no lugar. Né? Então, tem essas questões todas assim. Então, a minha ideia, o meu desejo é que as eleições sejam muito tranquilas. Que a pessoa vai lá, vote com o mesário. Foi uma festa aqui, na nossa região sempre foi uma festa, né? Tem aquelas coisinhas lá do cara fazendo bandeira, bandeirada em frente à urna. Mas isso é sossegado. A preocupação dos tribunais é com violência na sessão eleitoral. Essa é a preocupação dos tribunais. A questão, doutor Luiz Otávio, é a questão do celular, que chamou a atenção. Aí eu recebi um material falando que há uma lei que proíbe o celular na hora da urna, na hora de estar votando. Uma decisão do TSE de questão de 10 dias atrás. Mas agora chama atenção. Mas eu vou deixar o meu celular com o mesário. E eu, se não me engano, assim, nas últimas eleições que eu fui votar, o celular estava como estava minha carteira no bolso. Mas aí, não, eu digo, a preocupação sua de falar do mesário, que aí digo o seguinte, se o mesário solicitar o teu telefone e tu não entregar, vão chamar a polícia. É uma coisa que cria uma animosidade que eu acho que a sua preocupação é de que não crie esse problema para a pessoa que está ali trabalhando. Né? Foi muito bom tu ter puxado essa ideia, porque a questão do celular é um problema que as pessoas precisam entender a finalidade das decisões. Então, o Brasil, existem muitos Brasis dentro do Brasil. Né? Então, quando o eleitor leva o celular para dentro da cabine de votação e resolve tirar uma foto do que ele está votando, né? Que essa é a preocupação é essa. É que o eleitor fotografe o que ele tá votando. Né? Se essa possibilidade se isso for possível, nós criamos um problema gigantesco para o sistema eleitoral. Porque pode as pessoas até não acreditarem, mas existe voto a cabresto. Existe, isso não é obra de ficção. Então, um candidato pode chegar e dizer assim, olha, tu vai lá e vota no fulano, se tu votar no fulano eu te dou R$50. E tu vais me comprovar que tu votou no fulano tirando a foto da urna eletrônica. Né? Ou então, eu recolho meus funcionários da minha fazenda, porque ainda existe escravidão no Brasil. Se existe escravidão, existe voto direcionado do dono da terra. Votar é o mais simples. Votar é o mais simples. Então, o dono da terra pega lá seu veículo lá e leva os funcionários dele, que vivem em regime de semi-escravidão, e diz assim, olha, vocês na volta, vocês vão me trazer aqui a fotografia de quem vocês votaram. Né? E se for autorizado, essa decisão é para proteger o eleitor desse tipo de pressão. Né? Não é para impedir o eleitor
de fazer o seu registro, de fiscalizar a urna eletrônica. Não, ela é feita para proteger a liberdade de votação do eleitor. Porque esse é um direito que o eleitor tem, de votar em quem ele quiser, e ninguém tem que saber em quem ele votou. Deixa eu lhe contar. Eu vou contar uma coisa que acontecia aqui em Camaquã, tá? Na época que eu era bem jovenzinho, né? Tinha o tal do ticket de leite aqui, né? Era distribuído por algumas pessoas o ticket de leite. Isso foi uma estratégia de campanha. Eu vi. Isso acontecia e acontece ainda hoje, só que hoje é muito mais camuflado. Mas eu vi assim, doutor né? Luiz, assim, fulano, tu vota em que mesa? Vota na mesa 102. Então tá aqui, ó. Se não tiver a mesa aqui, tu não vai receber o ticket. O cara escrevia numa folha a mesa do título eletrônico, cara. Era assim. Quase que. Ele dizia pra pessoa assim: eu vou enxergar o teu voto lá, e se o teu voto não estiver lá, tu não recebe a ticket de leite. Havia isso, e eu vi isso em Camaquã, e muita gente se elegeu graças ao ticket de leite. Então, agora nós estamos numa coisa mais moderna, já não tem que mais digitar, né? Não tem que escrever numa folha, a foto do celular é uma coisa, é uma arma. Mas mesmo assim, eu digo, toda a preocupação que os senhores têm da Justiça Eleitoral, nas provas de vestibular, ou provas agora, que são as provas do Enem, que são provas muito concorridas, com todo o aparato de segurança que é feito, né, de vistoriar, de botar o celular dentro do saquinho, lacrar o celular, botar o celular lá na frente, ainda aparece foto de prova sendo feita. Né? Quer dizer, com tudo isso, né? O pessoal é ninja, né? Como a gente diz. Né? O cara leva 2 celulares, entrega um, a outra ele fica batendo foto da prova, mandando para fora. E um dos nossos problemas é o seguinte, né? Nessas questões assim de prova, isso e aquilo, o candidato que tá fazendo a prova, ele tá ali sentado numa cadeira. E o ambiente ao redor dele é um ambiente de livre circulação. E na urna eletrônica, o eleitor está dentro de uma cabine que ninguém enxerga ele. Ninguém enxerga o que ele está fazendo, justamente para ele poder votar em quem ele quer. Então, se ele puder entrar com o celular, nós não vamos saber se ele vai fazer alguma coisa com o celular ou não. E se ele está nessa situação de coação eleitoral, ele vai chegar e vai do lado de fora mostrar, olha, tá aqui, ó, votei no fulano, tá aqui a foto. E aí acabou. A liberdade de eleição, a liberdade de votar em quem você deseja desaparece. Então, é um problema importante que acontece, isso não é bobagem, isso acontece, né? Não é, não, isso aí estão inventando. Não, isso acontece. E outra, se hoje acontece pouco, acontece porque não tem muito como fazer. Agora, se tu abrir uma porta desse tamanho, isso vai virar regra, né? Vamos lá, doutor, agora falar bem prático, assim, o presidente de mesa tá ali, que é a autoridade policial, inclusive, o presidente de mesa, esse o pessoal tem que entender que a autoridade, ele manda prender e manda soltar. Isso. A função do presidente, porque o juiz eleitoral determina, né? Passa essa procuração. Delega, né? Delega. Se um presidente de mesa ou alguém ali da mesa vê que o cara tá com o celular fotografando a urna, ele pode dar voz de prisão? Pode e deve. E aí porque isso é proibido. Aí se consagra cana pro cara. Isso é proibido. Porque a gente no Brasil vive umas coisas assim muito engraçadas, né? Uma professora, uma vez teve uma professora que fez doutorado na Inglaterra, estava dando uma palestra para juízes. E ela mencionou assim, né, que quando estava fazendo lá o tal do curso, né, o professor explicou isso e aquilo, e ela perguntou assim, tá, mas e se a pessoa não obedecer? E o professor, o inglês, como assim não obedecer? Entende? Então, aqui no Brasil, a gente vive uma ideia de que as regras não são para ser obedecidas. Né? Quando se cria uma regra, a gente presume que as pessoas vão obedecer, porque se a regra existe e foi posta por quem tem autoridade para pôr a regra, é para obedecer. Numa blitz de trânsito, se o policial manda tu parar, tu tem que parar. O Supremo resolveu já que desobedecer a ordem de parada em blitz é crime de desobediência. Né? Não, só porque é o azulzinho, não, esse aí não tem que obedecer, só um pouquinho. Então, se existe uma regra e que todo mundo sabe, porque está em todas as plataformas, a televisão noticiou e tal, se todo mundo sabe que não pode levar celular, por que o infeliz do cara resolve levar? Né? Então, assim, se o cara sabe que não é para fazer e faz, tem mais que ser preso mesmo. Bom, vamos lá.
Não, eu estou trabalhando esse assunto aqui porque é importante, porque o celular antigamente era uma coisa assim, o celular hoje, tu perdeu o celular, tu entra em estresse, né? O celular é um centro de comunicação com o mundo. Eu acho que tem que ter bom senso das pessoas. Na lei, eu estou lendo aqui o artigo da lei de 1997 e depois foi criada uma lei, incluído pela lei chamada 12.034 de 2009, no parágrafo único, escrevendo assim, se o senhor se lembra para me dizer isso aqui: fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquina fotográfica e filmadora dentro da cabine de votação. Essa lei foi incluída na lei de 97 em 2009, que é o avançar da tecnologia. Foi adequada, foi atualizada, vou botar assim. Sim, porque antes era um problema isso, né? Porque o TSE regulava que não podia, mas o TSE não pode regular isso se não está na lei. E aí tu coloca dentro da lei. Hoje está dentro da lei. O legal é eu chegar na urna, olha, o secretário ali, o mesário, libera para mim votar. O certo é eu deixar o celular em cima da mesa. Deixa eu só explicar para as pessoas. Isso, deixa eu só explicar para as pessoas não ficarem com uma má impressão. Assim, o celular hoje em dia é um bem precioso, não só pelo valor dele, mas pelo que tem dentro. Então, assim, quando você chega numa sessão de votação, né, primeiro, dentro da peça, digamos que seja uma escola, né? Dentro da sala de aula onde está a urna eletrônica, não tem ninguém. Tem 2 ou 3 fiscais de partido que eles podem estar ali fiscalizando, né? E tem, claro, sem tumultuar, eles ficam num canto, né? E tem os mesários. E não tem mais ninguém, então é um espaço aberto, vazio, não tem tumulto, não tem um monte de gente ali, né? Então entra um eleitor de cada vez, os outros ficam do lado de fora da sala de aula. Então entra outro só depois que aquele terminou de votar. Então não há risco do seu celular ser subtraído. Você vai botar ele ali em cima de uma mesinha e ali ele vai permanecer, porque não tem ninguém dentro da peça. E quem está escolhido para ser mesário ou presidente de mesa é pessoas que passaram pelo crivo, inclusive com autorização do juiz. Quer dizer, ninguém vai fazer uma bárbara desse negócio. E outra, tá cheio de gente olhando. Né? Tem os fiscais de partido ali, tem as pessoas que estão esperando para votar ali, todo mundo está olhando. Entende? Então o celular não vai desaparecer, não precisam ficar preocupados com isso. Né? E essa questão, as pessoas precisam entender que essa regra existe para proteger o eleitor contra o abuso de poder econômico. Né? Não é o direito de eu votar. É isso, eu estou entendendo que o senhor está preocupado com aquele voto a cabresto. Sim, e é por isso que essa lei instituiu isso, porque o voto a cabresto é uma prática milenar. Né? Sempre existiu. O mais forte manda o pequeno votar aqui e ali. Se tu não conseguir proteger o pequeno para que o voto dele, ele pode dizer para o grande, eu vou votar em ti, mas quando ele está lá dentro, ele é que vai votar em quem ele quiser e ninguém vai saber. Essa é uma das dificuldades da urna eletrônica. Né? E aí, se tu me permite, eu ia entrar nesse assunto rapidamente. O pessoal reclama. Tem muita queixa da urna eletrônica. Então eu vou fazer um breve histórico, assim, se eu estiver ocupando muito tempo teu, tu me avisa. Eu ganhei uns santinhos ontem de uns candidatos, só vê se tu acha aí me alcança aqui. Então assim, vamos lá. Tu é desse tempo, assim como eu. A minha primeira eleição foi em Santa Vitória do Palmar, em 1996. Urna de lona, apuração num ginásio de esportes. Eu fiz apuração, eu não participei mesmo, mas só apurando. Então, o que acontecia? Chegamos lá, minha primeira eleição, né? Nervoso, apavorado. Gente, era incontrolável aquilo ali. Né? Era feita a eleição, as urnas eram todas postas no chão do ginásio, a Polícia Federal ficava ali de guarda a noite toda, no dia seguinte nós começávamos a abrir as urnas. Né? Era uma cena, né? Não, aí no outro dia tu abria uma urna, aí tinha uma mesa com 6 pessoas, aí tu abria a urna, virava ela assim e caía os votos em cima da mesa. Não, 6 para escrutinar, e mais 6 fiscal atrás de ti, bafando na nuca. 6 sentadinho e 6 nas costas ali berrando no teu ouvido, né? Aí um pegava, abria o voto e dizia o voto. E aí os outros anotavam. Cantava o voto, chamava. Canta o voto aí. Um cantava o voto, os outros anotavam. Então, um sistema altamente arcaico. Né? E se contasse 2 vezes, o resultado dava diferente muitas vezes. Quando o voto tu tinha que escrever e era um garrancho. E aí tinha que chamar juiz. Aí interpretação da vontade do eleitor. Essa letra aqui é um O ou um A. Porque daqui a pouco tinha nome parecido. Não, é a famosa interpretação da vontade do eleitor. Aquilo era o maior inferno do mundo. Aí ele quis dizer isso. E aí. E aquilo ali era uma. Então, aí o que acontece? O que acaba acontecendo? As pessoas hoje
levantam dúvidas sobre a urna eletrônica, mas elas não lembram como é que era. Era muito pior. Num escrutínio, podia-se mudar o resultado de uma eleição. Não com o voto, mas sim com a forma de escrutinar. Yeah. Aquilo assim, tu botava... aquilo passava 5 dias, das 8 da manhã às 7, 8 horas da noite. Aí os fiscais de partido iam anotando tudo à mão e fazendo os mapas à mão. Meu amigo, tu mudava um número ali e o resultado da eleição mudava e ninguém sabia o que tinha acontecido. Então, inicialmente, a urna eletrônica foi criada para resolver os nossos problemas de apuração de votos. Sim. Que era altamente falho, existiam fraudes gigantescas na apuração de votos. Bom, o que hoje tem, né? E eu sou um defensor da urna eletrônica, estou lá dentro. Sim. E nunca vi ninguém conseguir fraudar. Não vi ainda, né? Eu acho que a urna, sinceramente, na minha opinião, a urna não é o problema. A urna é desconectada da internet, é revisada por um monte de gente antes de botar ali o programa. Se tem alguma coisa, se há alguma coisa que acontece, não é na urna eletrônica. É um equipamento offline. Não... na verdade é um computadorzinho velho, vagabundo. Eu me lembro, né? que chegou no dia da eleição, vocês têm que separar 4, 5 urnas, manda para alguém para fiscalizar as urnas que estão prontas. Isso vai acontecer. A gente acompanhou um pouquinho isso, né? Se existe alguma coisa do outro mundo, eu acho que não é na urna, tá? Mas, vamos lá. É interessante o senhor estar colocando isso desde a hora da preparação, da recarga. E essas urnas ficam depois armazenadas, guardadas. Essas urnas serão auditadas se tiver algum problema? Sim, ela não é descarregada, não é startada? Não. O sistema interno da urna é o seguinte, ele tem um sistema que grava os resultados e aí tu insere depois que fechado, primeira coisa, tu termina o horário, tu roda. Primeiro, quando tu inicia, tu roda a 0ª, sim, que é aquela relação. Que nem maquininha de abrir caixa todos os dias na loja. Né? Tu roda a 0ª, não tem nada ali. No final, quando terminou a votação, na frente de todo mundo, não leva a urna para canto nenhum, é na frente de todo mundo, tu roda o resultado. Sai os boletins de urna, inclusive agora com QR Code. Né? Que bom isso. Tu pega o celular, o fiscal de partido com o celular já manda o resultado lá para só nós escrevia no papel aqui, tá aí, quando ligava fulano, a urna tal, deu tantos votos. Agora é com QR Code, né? Ele sai com QR Code. Então, aí o que acontece? O resultado daquela urna está publicado. Eu não sei se naquela época era boa, Tico. Eu acho que naquela época era boa porque havia essa... Claro, mas perdeu a graça, né? Perde a graça dessa... Mas era perigosíssimo. Tinha milhões de buracos. Milhões de buracos. Era uma coxa de retalhos, né? Bom, então, mas eu quero saber. Então, a urna, depois de fechada, o arquivo da urna é transferido para dentro de um pendrive? Aí eu estava dizendo, depois que tu rodas o resultado, tu tira os boletins de urna, tu afixa lá, os partidos, cada um leva sua folhinha. Aí tu pega e bota um pendrive nela e copia para o pendrive o resultado da urna. Só copia. A urna fica lá, o resultado fica lá. Tá. As urnas depois são recolhidas e são guardadas. Se for necessário, se reabre aquela urna. Às vezes acontece do pendrive não ficar bem gravado e não reconhecer. Aí tu busca aquela urna de novo, tira o resultado dela de novo e pode coloca. Acontecer daqui a Isso pouco. Acontece. Isso acontece. Acontece de dar problema do pendrive estragar, né? Aí tu vai lá, tu pega aquela urna, copia de novo aquele resultado, mas os resultados, enquanto tu não zerar elas, essas urnas que a gente zerou agora, ainda tem os resultados da eleição velha. Tinham, né? Ainda tinham os resultados da eleição velha. Porque tu simplesmente desliga e tu deixa elas lá. Entendi. Né? Tu não reseta elas ficam, quando tu só reseta na próxima eleição. Então, é possível sempre voltar. Nós vamos ter, agora, no dia da eleição, vão ser sorteadas, antigamente eram poucas urnas, essa vez são várias. Provavelmente nós vamos ter alguma aqui de Camaquã. Vão ser escolhida a sessão, nós vamos lá, vamos buscar aquela urna, vamos mandar para Porto Alegre, vamos botar outra urna no lugar. O senhor retira lá no lugar da votação? Sim, porque ela já está lá. Porque Porque no sábado, por exemplo, já está lá. E o sorteio, esse é no domingo antes de começar. Esse sorteio das urnas que vão ser remetidas para a auditoria. Ela não é escolhida aqui dentro do depósito. Não, ela já está instalada no lugar. Ó, sessão eleitoral lá do Capivari. Pô, o pessoal do Capivari vai ficar bravo comigo, né? Mas assim, falou 2 vezes do Capivari. É porque é emblemático, né? Significa 1 hora e tanto para chegar até lá, para recolher a urna e depois mais 1 hora e tanto para voltar. Bom, o pessoal tem que entender o seguinte, são equipamentos eletrônicos com baterias, qualquer problema que tiver na urna, o presidente solicita, vai um carro, troca a urna,
tem toda essa complicação, mas é importante. Outra pergunta, doutor, antes que eu me esqueça. Tem gente que faz aniversário, casamento no domingo, dia das eleições. Pode fazer um evento? Pode. Não, Essa regra que não podia ter festa é da época do regime militar. Não, né? nós assim, no sábado de noite, véspera de eleição, tu já não podia mais achar boteco aberto. Ah, sim. Era um negócio, era um problema para nós que estávamos na festa, né? Hoje em dia não. Hoje em dia ninguém fiscaliza mais isso. A brigada militar passar frente do boteco nas bebidas depois da meia-noite, era um problema. Não, e era complicado. E eu vou te dizer, até hoje me perguntam isso, né? Me perguntam assim, pode vender bebida? Isso já não... Ninguém mais... Então, por exemplo, pode haver evento domingo, assim, um casamento, aniversário, não tem restrição? Não tem restrição, não tem restrição. Não, é só pra gente entender, porque daqui a pouco alguém tem aniversário no dia. Tá marcado já, né? Tá marcado, essas coisas todas aí. O que mais, assim, que eu poderia perguntar, assim, eu acho que nós falamos sobre isso. A equipe de votação ali, os mesários, presidente, tá tudo já separado? Assim, amanhã, dia 2, nós temos a primeira reunião, que é a reunião com a equipe mesmo, a equipe de coordenação das eleições. Depois, na semana que vem, começam as reuniões com os mesários. Nós temos 1.112 mesários. É uma legião. E vai reunir essa turma toda? Não, nós vamos reunir em etapas, né? Nós vamos fazer uma reunião em cada município termo, né? Que é Cristal, Arambaré, Chuvisco e Dom Feliciano. E aqui em Camaquã vão ser 7 ou 8 reuniões, agregando mais ou menos 60 e poucos em cada reunião. Nessa reunião a gente conversa, dá orientações, né? Uma das questões que eu vou enfatizar bastante é de que a eleição vai ser tranquila, nós vamos ter um aparato de proteção, né? Vai ter, no final, mais para perto da eleição, vai ter reunião com as forças de segurança, né? Porque a gente acredita que... Eu acredito que não vai ter problema, mas... Uma das melhores formas de tu enfrentar os problemas é tu estar preparado para eles. Dois pontos que nós acho que é um pouquinho mais delicado esse ano é a questão dessa arma, que eu acho que é uma coisa, e do celular. Eu acho que isso aí, tirando essas preocupações, o resto tudo eu acho que nós não estamos além disso aqui, pelo menos na nossa região. Mas eu acho que isso é para tentar não criar problema, assim, entende? E uma coisa importante, assim, é que quando as pessoas estão com sangue meio quente, elas às vezes elas não enxergam direito o que está acontecendo, né? O exemplo disso é assim, tu tá mal estacionado e o azulzinho vem e te notifica ou te chama a atenção. Gente... o nosso mesário, é uma pessoa da comunidade. É uma pessoa que está ali trabalhando de graça num domingo, enquanto tu está indo só votar e indo embora para casa comer o teu churrasco com a tua família. Entende? Então, por favor, não vamos criar problema pro coitado do cara, entende? Criar estresse por uma bobagem. Né? O cara está ali trabalhando em pleno domingo para que o Brasil possa ter a sua democracia plena, para que as pessoas possam votar, possam escolher seus governantes. Né? Então... respeitar aquela pessoa, né? Ele está ali, ele tá cumprindo uma função super importante, de graça, não está custando nada. E o Brasil tem essa beleza das pluralidades, né? Das cores, não temos que estar envolvendo isso. Tem uma colocação do Gil Martins, aqui o nosso colega, sobre tu falaste no pendrive que é colocado na urna para extrair as votações. É um pendrive igual a qualquer outro ou é um pendrive especial? Flashcard. É uma coisa diferente. Não é uma coisa exclusiva. Sim. Né? Mas não é esse sistema de pendrive comum. Né? Entendi. Não é só porque não é uma coisa normal. Tirar da urna, votação tal. Não precisa nem fazer isso. A própria vai lista... estar o BU. Antes isso eu enfatizo assim, antes de mexer na urna, a gente roda o BU. A gente roda o boletim de urna com resultado, antes de qualquer coisa, antes de romper qualquer lacre dela, antes de qualquer coisa. Por isso que os partidos precisam de fiscais nas mesas. Eu acho legal ter o fiscal na mesa. Não, e nós achamos importantíssimo que o fiscal esteja lá. O fiscal é para estar lá. Sessão sem fiscal é uma coisa complicada. Porque depois começam as queixas, entendeu? Só tinha fiscal do partido tal. Não, sei. Vem cá, gente. Tem que estar lá tem alguém beneficiando o outro. Então assim, tem que estar lá, porque a presença do fiscal é que nos legitima como um trabalho sem problemas. Sim, são pessoas de partidos diferentes. Todo mundo ali olhando. Todo mundo ali olhando. Tem uma queixa, reclama para o presidente Mesa resolve e tal. Né? Mas a fiscalização é que faz com que seja transparente. Agora, se não tem ninguém lá, aí depois, porque ela tá, mas e não estavam lá? Porque a fiscalização é que... Isso todo mundo sabe, né? A fiscalização é que faz as coisas andar direito.
Exato. Né? O fiscal de um partido é o A fiscalização é que faz o troço andar direito. Então, a fiscalização de trânsito é que faz com que as pessoas diminuam a velocidade, a fiscalização de obras é que faz com que não se construa nada que não esteja de acordo com as regras de engenharia. Então, fiscalizar é uma coisa importante para o sistema funcionar. Eu estou com várias colocações aqui, vamos ver aqui. Pois aqui uma colocação do Fernando dizendo o seguinte: tem candidato sempre eleito com o sistema das urnas e não confia nelas. É difícil, mas eu acho que é um procedimento. Nós estamos há quantos anos com urna eletrônica? A primeira eleição que teve urna eletrônica, eu estava em Gaurama. Isso foi em 98. Foi a primeira eleição com urna eletrônica, 1998. Um ouvinte aqui, deixa eu ver se eu consigo... que essa história funciona meio assim, entende? Muitas vezes tu impugna a questão Tem dois motivos, né? Um é para desestabilizar o sistema. Sim. Né? E o segundo, às vezes tu já impugna porque se eu perder eu tenho desculpa. Entende? Se eu ganhar... Ok, se eu perder, eu já botei a minha desculpa na rua, entende? Não, o Adão está falando aqui, eu não me lembro realmente, Adão, diz que assim, por que não conseguiram auditar as eleições de 2014? partidos políticos podem acessar as urnas, fazer teste? Eles têm inclusive acesso a questões mais internas, né? Através de regras lá de confidencialidade, né? Para acessar internamente lá, para saber como é que funciona o programa, né? Então, só que isso só aparece na eleição, né? Mas, na verdade, isso está sempre disponível. Esses dias eu vi uma crítica assim, o TSE colocou hackers para testar as urnas, agora nós estamos fritos, né? Por que se... Eu não sei dizer se isso aconteceu. Mas os bancos contratam os hackers para tentar furar o sistema deles mesmo. Né? Não adianta eu contratar por exemplo, para tentar furar, porque eu não sei nada de internet. Eu só vou ligar ali. Isso aí, para mim ela vai ser inviolável sempre. Tu tem que contratar o que tem de melhor. Eu não sei se isso aconteceu, entende? Não estou dizendo que aconteceu, mas se aconteceu... Mas os próprios partidos que têm desconfiança do sistema, ele tenta achar um furo... E principalmente se as pesquisas para ele estão erradas, mais ainda. E uma coisa que também é importante dizer é o seguinte, às vezes aparece assim, um determinado órgão encontrou uma fragilidade. Gente, fragilidade não é fraude. Fragilidade significa que em um determinado ponto do programa ou do sistema existe uma coisa que pode dar uma possibilidade de quem sabe. Então, fragilidade não quer dizer que existiu uma fraude. Fragilidade quer dizer que naquele ponto é importante o programa ser reforçado. E é para isso que fazem todos esses testes prévios, entende? Quanto mais fragilidades encontrarem... Que banco faz de tudo e ainda assim os caras, de vez em quando, desativam. Só que o banco tem um detalhe que a urna eletrônica não tem. O banco está conectado na internet. Não, eu acho que, sinceramente, e a urna não tá. A urna não é preocupação, a urna. Sinceramente, olha só se for uma coisa muito bem preparada. Mas a urna não é o problema. Para mim, é depois que põe no fio. Aí pode ver, se tiver, né? É ali, não é aqui. Sim, mas assim, Fábio, o partido já tem o resultado da eleição. Através dos BUs, eles têm o resultado físico. Impresso em papel. Se juntar todos... É simples, entende? Tu pega e junta. Nós já temos mais de 20 anos de eleição. Até hoje não apareceu nenhuma situação que juntando os papéis deu um resultado e o resultado oficial deu outro. Assim, um exemplo que nós tivemos aqui na eleição de 2000, que eu participei ativamente. Assim. Sim, foi a eleição do Zé Cândido e do nós fizemos um QG numa empresa, botamos o QG com acho que umas 15 pessoas nos telefones e com computadores. Quando fechou as urnas 5 horas, todos os fiscais da turma pegavam os BUs e ligavam para esses 15 números. É um negócio meio maluco, nós fizemos, mas deu certo. Quando começou a chegar assim uns 60%, 70%, antes do tribunal já começar a indicar as primeiras urnas, nós já tínhamos a indicação da eleição. E a gente sabe disso, sabe por quê? Funcionou, mas tinha estratégia, né? Quando chega às 5 horas da tarde, o pessoal vai todo pro cartório eleitoral. 5h30 vai todo mundo embora. Então tu já sabe que as pessoas já sabem o resultado da eleição.
Todo mundo vai embora. Só nós não sabemos. Porque nós recém estamos recebendo as urnas, mas todo mundo já se sabe. Se o partido é organizado, ele já sabe. Embora, já sabe o resultado. Bom, doutor Luiz Otávio Bragachu, o papo foi bom aqui bastante tempo, mas a gente vai ter que conversar outra hora e eu queria muito assim poder colaborar, e a rádio sempre isso, na divulgação das urnas, dos mesários, daqui a pouco troca de urnas que o senhor falou, ou aglutinação de urnas, para que a gente possa evitar, na época da eleição, assim, ter o pessoal indo para um lado para o outro. Mas sempre com o tempo a gente vai avisando. Não, a gente avisa sim, comunica. Uma situação que aconteceu, assim, que essa eu me lembro, porque é o meu local de votação, ali o Colégio das Irmãs, né, que não é mais Colégio das Irmãs há muito tempo, né, agora as sessões que estavam ali no Colégio das Irmãs foram para a Fundasul. Então ali tinham 4 ou 5 sessões e foram todas para a Fundasul. Ali tinha um problema de escada, não lembro? Isso aí, tinha um problema de acesso e tal. Então, isso aconteceu, de mudar de lugar para perto, né? Mas mudou de lugar. No interior também teve algumas situações. Porque quando se vistoria os prédios, às vezes os prédios não têm mais condições. Sim, muda. Às vezes não tem nem banheiro no prédio. Às vezes é um salão lá que está desativado, uma escola que está desativada, tu chega lá, não tem banheiro, não tem água, não tem nada. Então aí acaba muitas vezes tendo que mudar, né? Vamos conversando, um abraço lá para a Cleonice também, que é a nossa chefe do cartório, está sempre ligado. A Cleo é o nosso braço direito. A Cleo e o Pablo são nossos... Entende tudo aqui os dois, tá? Obrigado, doutor Luiz. Prazer, sempre que precisar à tua disposição, vou conversar com o pessoal para eles repassarem essas alterações de locais e as aglutinações de sessões eleitorais e a gente vai mantendo contato com vocês, assim, o que vocês precisarem também, né? Eu fiz questão, tenho feito questão de não me intrometer em questões que não são minhas. Por exemplo, propaganda eleitoral não é minha, é do TRE, o TRE que coordena, né? Questões de registro de candidatura e prestação de contas também não é comigo. A nossa função nesse momento é realmente organizar a eleição, né? Agora eu vou dizer para o senhor e dizer para a comunidade que nos ouve, o trabalho que o Daniel Nunes está tendo para receber o material e colocar no ar a propaganda eleitoral é uma coisa brutal. Segunda-feira era 10h30 da noite, os caras não tinham saído daqui ainda, porque são centenas de áudios, diferentes partidos, porque é áudio de Senado, áudio não sei do que, áudio do outro, e alguma coisa vem com correção. Doutor, é uma coisa brutal essa campanha, o que sofre a emissora como a nossa, de ter que organizar não só os 25 minutos de manhã e 25 minutos meio-dia, mas a quantidade de inserção ao longo do dia. É uma coisa assim, olha, e se nós errar, o fiscal, que é os partidos... vão bater na porta da acústica aqui e reclamar, não pareceu a campanha do meu candidato. Sabe que isso são resquícios, né, de uma época política brasileira diferente, né? Na época que isso foi criado, a propaganda eleitoral gratuita, que depois foi mantido, né? Como as emissoras de rádio e televisão são concessionárias de serviço público, né, eles colocaram assim, não, então já que são concessionárias, o poder concedente vai impor que uma determinada faixa de horário vai ser destinada à campanha eleitoral. Bom, agora temos o fundão, né? Temos o fundão eleitoral, né? E acho que, já que temos o fundão, né, talvez seja a hora de repensar essas questões. Hoje em dia, não estou aqui diminuindo, entende? Mas eu sempre achei muito chato e cansativo propaganda de televisão e rádio. Né? É chato, ela não é um programa atrativo, as pessoas assim atropelam o que estão dizendo, tu não consegue nem entender as plataformas de ninguém. Tem 15 segundos o candidato. E aí acaba que fica só um massacre, né? Ninguém entende nada, então talvez seja a hora de repensar. A internet hoje chegou, né, para tomar conta. A propaganda hoje em dia é basicamente internet. Então, talvez seja a hora de começar a pensar nisso. Os partidos, claro, quem tem que resolver isso são os partidos, porque isso é lei, né? Mas porque, olha, vamos fazer o seguinte... Vamos resolver essa parte, vamos deixar isso fora. Né? Vamos entrar noutra parte, vamos para a internet, que é um material mais corpo a corpo e tal. Né? Quem sabe? Olha, nós se cadastramos aqui há 6 meses atrás e recebemos e-mail, e recebemos propaganda eleitoral gratuita e paga, no nosso caso não é pago, em 13 e-mails diferentes. Tudo nós fizemos certinho. E mesmo assim, os materiais vêm em e-mails diferentes. Olha, é uma confusão. É uma bagunça. Mas em 30 dias acabou a primeira parte. Essa é a alegria. A campanha eleitoral é pequena. Quando era 3 meses, era pior. Né? É pior. Obrigado pela participação. Prazer.